Muito bem, estamos sendo gravados. Boa tarde para o pessoal que está aí online, boa tarde para quem estiver vendo posteriormente. Hoje, nos reunindo para continuar a discussão, do livro Educação Física Escolar no Brasil, o que ela vem sendo e o que ela pode ser. Autoria do Walter Bracht, nossa grande referência da educação física. Nós estamos indo capítulo a capítulo, apesar que muita coisa acaba ficando para trás nas discussões, porque os capítulos são longos, Mas também, se a gente fosse mais pausadamente, ia ficar 1 ano ou 2 nesse livro, Então, um capítulo inteiro não dá tempo de discutir tudo, mas eu acho que dá tempo de pegar a ideia principal, Fiz várias anotações aqui, não necessariamente precisa passar por tudo. Eu acho que tem muitas discussões aqui que também atravessam as discussões que nós travamos com outros textos em outros momentos, Eu acho que o mérito aqui está numa pessoa que leu boa parte das referências da área no quesito lazer e veio dialogar aqui, a partir de um ponto de vista da sociologia, a influência do campo do lazer na educação física. E é legal, porque assim, não sei vocês, mas como eu leio muito currículo cultural, eu fico preso que a função da educação física é mais ou menos Boa, Luciano. Luciano entrou e agora deu certo, Luciano, com o nick da Fefiso, com o login da Fefiso, deu certinho. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Bom, então eu dizia que o escopo da visão como deve ser a educação física escolar, muitas vezes ele acaba ficando bem delimitado, um modo muito próprio de lidar com a cultura corporal, dessa herança e construção, que o pessoal lá da educação física cultural tem produzido e que é uma grande influência para nós. Então, não sei para vocês, Estou compartilhando aqui as minhas experiências de leitura. Me parece que o Walter Bracht ele dá uma embaralhada um pouquinho na coisa, Ele dá 2, 3 passos atrás, e aí isso me faz pensar alguns elementos, estranho muitas coisas, Algumas questões que a gente dá como resolvida, ele consegue problematizá-las, Ele consegue trazer mais elementos, mais autores, mais referências, então dá uma embaralhada. Mas eu também confesso que eu tô louco para chegar lá no final do livro, quando ele vai dizer o que ela pode ser, que aí eu acho que é uma perspectiva mais menos problemática e mais propositiva, E aí talvez se aproxime mais das preocupações curriculares que são específicas aqui para nós, que são mais interessantes para nós. Com relação a esse capítulo, eu gosto sempre de apresentar um resuminho inicial antes de começarmos as discussões. O capítulo se chama Educação Física e a Referência do Trabalho / Lazer, da ética do trabalho à estética do consumo. O próprio título já funciona como um resumo, Ao final de cada capítulo, ele oferece lá um resuminho, a ideia principal do capítulo. Eu acho que isso ajuda também a organizar a leitura, Mas, basicamente, aqui o que ele está nos dizendo é o quanto a educação física moderna, sólida, serviu a propósitos do trabalho, Então, durante muito tempo, a ludicidade foi negada na educação física, ela só foi aceita, por quê? Porque a educação física entra no cumprimento de uma função do trabalho, para preparar o corpo para o trabalho, o corpo forte, para a nação forte, toda aquela filosofia da educação física ginástica. A educação física mais lúdica, o lúdico do esporte, por exemplo, só vai ser aceito quando o discurso de que o esporte também ajuda na produção, também ajuda na criação dessa subjetividade trabalhista, enquanto o esporte não rompe essa barreira, ele também não é bem aceito, Isso me chamou muita atenção. Então, para o esporte se tornar tão hegemônico a ponto de até hoje, até os dias atuais, ele ser uma das maiores potências na educação física escolar, se não a maior, ele teve que romper algumas barreiras, e essa barreira passa justamente pelo convencimento de que esse lúdico do esporte, a parte de jogo, ela é benéfica na formação para o descanso do trabalhador, um trabalhador mais motivado, um trabalhador que está mais apto para execução do trabalho em equipe, para a questão da competição, que inclusive remete a um dos primeiros artigos que vai denunciar esse caráter capitalista do esporte no Brasil, na área da educação física, é do próprio Walter Bracht, um artigo clássico da área, onde ele diz: as crianças que praticam esporte seguem as regras do jogo capitalista. Acho que é mais ou menos esse o título.
É um artigo bem clássico na área, né? Inclusive, quem acompanhou a entrevista com o Marcos Neira, ele citou esse artigo aí, mas eu já li, já na graduação, já havia lido, o próprio Massari havia recomendado, um artigo bem antigo, né? Bom, e o que é essa estética do consumo? Conforme o lazer foi se legitimando na sociedade como um espaço de produção e consumo de mercadorias, ele também vai ganhando espaço na educação física, não pelo seu potencial lúdico, não pelo seu caráter criativo, de cultura, mas pelo seu potencial de consumo, de consumista, pelo seu potencial mercadológico, né? Então, ele faz toda uma discussão nesse capítulo de como a educação física se apropria do lazer, inicialmente como uma justificativa da preparação para o trabalho e, na sequência, desvincula-se da questão do trabalho, mas somente porque ela ganha a chancela da questão de mercado, né? Então, o lazer hoje, ele é tolerado, que as pessoas pratiquem lazer, mesmo que isso não forme um bom trabalhador, mas desde que esteja movimentando a economia, desde que ele seja um lazer voltado para a produção, né? Um lazer voltado para a movimentação do capital. Então, o resumo, mais ou menos, do texto, do capítulo é esse. Aí, né, eu já falei as minhas impressões de leitura, eu sempre sugiro uma dinâmica, né, de que a gente faça uma rodada de impressões de leitura e, na sequência, vai colocando as dúvidas ou os destaques até o final do encontro. Vocês podem seguir uma outra rotina, se vocês quiserem, sintam-se sempre livres, isso não é um modelo, tá? Isso é uma maneira que eu encontro de movimentar as coisas. Mas vocês sintam-se livres para movimentar de outras formas, tá bom? E aí, então, dentro dessa proposta, quem quer começar ou propor outra coisa? Só não briguem. Se quiser, posso começar. Vai lá, começadora oficial. Bom, eu achei bem interessante, assim como o Rubens falou, né? A hora que você logo batia ali no título, título do capítulo, você já entendia o que ele ia falar, né? E daí as impressões que eu mais gostei realmente foram as referências ali logo no início, quando falou do Bauman, que foi agora o João, né, que me apresentou quando eu entrei no grupo, tudo. Eu falei, opa, acho que ele está falando algo que eu consigo aqui entender um pouco melhor. Então, isso me ajudou e me motivou a ler com mais atenção ainda. Quando ele entrou no lazer, no lúdico, também me senti um pouco à vontade, porque ele trouxe realmente as referências que lá na graduação foi mencionado, né? Então eu consegui ali ter uma maior atenção para isso. Que eu achei mais interessante, assim, que salientou mais para mim foi cada vez mais, né, trazer esse contexto histórico para dentro da educação física. Que eu acredito que todos os movimentos sociais, né, que nós estamos inseridos, eles caem nessa linha e nessa lógica de cada contexto histórico que nós estamos vivendo ou passando. Esse contexto histórico, principalmente dentro da educação, sendo político, né? E o que é mais, né, a educação física ela vai se adaptando, ela vai se transformando de acordo com os status sociais. E daí é muito interessante, porque logo lá no começo, quando eu estava lendo, já me remeteu a muitos pensamentos que ele foi dizer lá no final, que você entrar na escola e cada vez mais você está preparado para passar no vestibular, você está preparado para o trabalho, você está preparado para o que a sociedade quer que você se torne. Então, essa produção constante de sujeitos que eles querem que você seja. O que me chamou bastante atenção foi lá na página 16 do PDF. Ele faz uma citação, e eu gostei bastante do final dessa citação, está dizendo: sob o prisma da diversão, a cultura é capturada pelos critérios do mercado, perfeitamente mensurável, dependendo do número de espectadores, do número de público e do de vendas. Isso cai muito numa lógica que nós estamos, né, ainda mais a mídia cada vez mais clara, e eu consigo relacionar com uma área que eu estou vivendo, que é, por exemplo, o veganismo, onde agora tudo é vegano, tudo você é vegano porque você consome X, Y, Z.
E, na verdade, já existe essa tradição há muito tempo, mas só porque em um dado momento esse número de público e de vendas aumentaram, então pronto, nós temos que modificar a maneira, a logística social de ver tudo isso. E daí também o que eu gostei bastante, né, que ele coloca ali, né, a contracultura, e você ir na linha contra esse capitalismo lúdico, que a todo momento o capitalismo ele vai tentar dominar, ele vai tentar roubar a cena de alguma maneira. E lá na página 27 do PDF, deixa eu chegar lá, eu gostei da parte aqui desse parágrafo. A atual cultura escolar privilegia os saberes conceituais, portanto, um tipo de linguagem, uma forma de comunicação com o mundo. Talvez seja o caso de propiciar um maior espaço para outras linguagens, como a arte e o movimento. Isso é muito interessante, porque a todo momento é o que a gente fez no mapa uma vez, acho que o Helder vai recordar bastante, as caixas, né? Todo momento, essa pedagogia, esse saber que está ali, ele quer que você esteja dentro de uma caixa. Mas, na verdade, experiências outras precisam sair dessa sedução do mercado, desse movimento mecânico. E daí, o que eu quero problematizar aqui, porque, por exemplo, o que sempre caiu na minha mente, a escola, ela produz esses sujeitos, ela quer essa pessoa que passe no Enem, que esteja no ensino superior, mas acontece que não tem espaço para todo mundo. Então, a que linha seguir, né? Porque eu sou de uma cidade ali, Mairink, né, mais afastada, onde todo mundo que se forma entra no mercado, onde ninguém entra no ensino superior. Por quê? Cada vez mais está buscando esse ensino superior, cada vez mais esse capitalismo vai abrir outras caixas, porque não tem espaço para todo mundo que esteja no nível superior e supostamente esteja trabalhando em áreas mais elevadas do que simplesmente um supermercado. Não estou menosprezando um supermercado, mas querendo ver essa lógica que não há espaço para todo mundo. E o capitalismo cada vez mais vai querer essa segregação, essa divisão de caixas. Legal, Monique, o seu exemplo com o veganismo é muito bom, né? Então, eu acho que, de uma maneira geral, está dizendo aqui que o lazer se constitui enquanto mercado e quando esse processo se dá, ele passa a ser mais aceito na educação física, justamente porque ele abre um mercado para a educação física. Algumas disciplinas do curso do ensino superior, inclusive, são voltadas para isso, para esse mercado novo, que seria, por exemplo, a recreação em hotéis, né? Em clubes e associações, colônia de férias. Então, até uma ou duas disciplinas são reservadas no ensino superior para esse tipo de formador, do recreador, que nada mais é que um mercador do lazer, né? Uma pessoa que oferece lazer mediante dinheiro. Então, esse potencial do lazer de produzir cultura, dessa produção mais livre, desinteressada, não pensando em formação, em mercado, em trabalho, em lucro, em dinheiro, ela é completamente ignorada na formação, né? Então, a relação que se fez com o veganismo é bem legal, porque eu acho que é bem parecido com isso mesmo. Enquanto o veganismo não se tornar um mercado forte, as pessoas pouco se interessavam por isso, né? Então, tudo bem, né? Eu acho que é uma boa causa para o planeta mesmo, e oxalá um dia a gente consiga se alimentar sem destruir o planeta. Mas é impressionante ver como isso só ganha espaço quando ganha um mercado, quando tem gente, né, para fazer a economia circular. Ninguém faz isso mediante uma causa, uma necessidade planetária. O motor das relações é o mercado, né? E aí, claro, muita coisa se perde nesse processo. Legal, Monique, obrigado. Quem continua aí, gente? Eu vou passar uma impressão geral que eu tive em relação ao texto, e aí eu acho que os pormenores a gente pode ir comentando depois, né? Então, rapidamente, assim, uma coisa que me veio quando, fazendo a leitura desse texto, é também esse estranhamento, né, que o Rubens tinha comentado no início, né, enfim, das divisões, de uma escrita diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? E me pareceu que essa ideia, quando ele traz no início do capítulo da ética do trabalho, é algo bastante interessante, né? Para iniciar
uma discussão, e parece que bem próximo também daquilo que nós estávamos, logicamente que com autores diferentes, né, mas bem próximo daquilo que a gente está pensando, autores que a gente lê atualmente, né. Então, se anteriormente, talvez, nós estávamos mais acostumados a ver por a educação física em blocos históricos, né, não sei, a educação física higienista, a educação física esportivista, né, a educação física tal, me parece que ele inverte um pouco isso com a relação da ética do trabalho, né, então ele vai propor a instalação dessa ética do trabalho, e como a educação física, e aí em determinados momentos, né, ele vai passar pelo esporte, ou ele vai passar para um movimento mais da ginástica, né, pelo menos essa foi a impressão que foi me dando a escrita do texto. Mas não pensando no momento histórico dessas perspectivas, mas da educação física dentro de uma ética pensada para o trabalho, né, e como o mundo vai se articulando e mudando ali a perspectiva dele a partir dessa, do que ele vai trazer ali, né, no século XIX, como ele começa esse capítulo, né, que teria mudado ali as relações trabalhistas, né, segundo a análise sociológica que ele traz, né. E aí, me parece que aquela divisão, né, entre educação física, seja para a escola, ou seja para o bacharel, ainda continua, né, mas parece que vai ficando um pouco mais claro, né, qual o sentido que ele vai tentando trazer para isso, né, então, porque a análise dele parece que é sempre mais social, né, é uma coisa, eu não sei explicar direito, assim, mas e mais epistemológica, né, então, ele dividia entre educação física, estou falando de licenciatura, ou estou falando do campo do bacharel na educação física, né, acho que perderia a amplitude que o texto pode, de repente, promover, né, a partir da leitura dele e a partir daquilo que ele está escrevendo. Então, eu achei legal essa análise contrária, né, não por tempos históricos, mas principalmente em relação a essa ética do trabalho e como que a educação física vai se articulando e transformando em relação a isso, né, e aí o grande tema desse capítulo é o lazer, no caso, né, que daí ele vai teorizar mais para o final, propondo outra alternativa, além dessa ideia de mercado, né. Eu acho que é isso, né, além dessa ideia de mercado, porque ele propõe o que eu chamei aqui de dois desvios, ou duas perspectivas para o lazer, né, seja em relação ao tempo livre do trabalho, né, ou então o lazer consumo, né, e aí no final acho que ele vai tentar propor ali algo relacionado à cultura, né, propondo aí uma alternativa a essas duas relações aí. Uma visão geral do capítulo minha. Ô, João, eu tenho uma sensação muito parecida, né? Eu não me contenho, eu tenho que comentar o que vocês falam, sou muito ansioso. Se deixar para o final, eu vou esquecer. Mas eu tenho uma sensação muito parecida, tá ficando mais claro o modo de trabalho. Eu não estou acostumado, os artigos do Bracht, que eu me debrucei bastante, sempre tiveram essa pegada histórica, ele tem uma visão, você vê que a visão dele ele sempre está olhando a educação física de um plano bem distante, né? Enquanto a gente pega, sei lá, os livros que a gente está acostumado, tem um capítulo introdutório da educação física lá no começo, e depois é pau no gato, né? Ali é olhar para o futuro e conceito, é um trabalho mais filosófico. No currículo cultural se caracteriza muito mais por isso, por apresentar conceitos e construir o hoje, o agora e tal. Eu acho que ele tem essa pegada muito mais histórica, sempre teve, mas essa pegada sociológica, eu estou entrando em contato pela primeira vez, porque o Bracht sempre se destacou pelas análises epistemológicas também, talvez por essa qualidade de entender de uma maneira mais distanciada, né? Então, ele sempre distinguiu o objeto, né? A questão da construção do campo científico, ele é muito bom nisso, assim, sempre ajudou a clarear bastante as discussões acerca da educação física. Agora, esse livro, claramente, é uma análise sociológica da educação física, né? Talvez daí o nosso distanciamento, a novidade está aí, porque as conclusões, os apontamentos são próximos. Mas o modo de escrita e a lente escolhida
pelo menos para mim, é uma coisa que muito tempo que eu não lia um trabalho com uma pegada mais sociológica, né? Menos filosófica, menos conceitual. E eu tenho essa mesma sensação que você, assim, que esse distanciamento dele permite problematizar certas coisas. Né? Tenho a mesma sensação. Quem segue? Eu posso ir, vou pegar o comentário também que a Monique colocou ali que tem a ver. Então eu também tive esse primeiro contato assim com a leitura, um certo estranhamento, porque ele vem lançando um monte de autor, né, da sociologia que eu não conheço muito bem, mas porém ele mais lá para a metade, para o final do texto desse capítulo, ele pega a Marilena Chauí para pensar a cultura. E eu acho que ela está bastante próximo da gente. Ela é aquela moça lá que estuda Spinoza e Merleau-Ponty, filosofia da diferença. Então, para mim, ele se embasa bastante pensar a cultura entre uns 3, 4 autores ali, né? O Negt, o Thompson e a Chauí. E quando ele pensa a cultura enquanto produção, enquanto criação, eu acho que está bastante próximo do que a gente vem estudando. Eu achei isso muito legal. E também o que se distancia do trabalho que ele escreveu lá, né, no coletivo de autores. Por exemplo, na parte que a Monique trouxe lá de expor, né, de experimentar diversos tipos de linguagens. Eu achei essa parte muito legal e tem total relação com o que a gente vem estudando, né? Veja, se numa pegada mais da crítica superadora, a grande questão deles era a luta de classes, né, e por meio do conhecimento científico superar isso. Aqui me parece que não. Aqui já quer outras coisas. Então eu achei muito legal isso. Eu, de primeiro momento, assim, também, eu senti um certo... não sei muito bem o sentimento que é, sabe? Tipo, ver o nome de cultura, talvez por essa forte relação com o currículo cultural, né? Então, quando eu vejo cultura, já tem uma memória, assim, né? Uma lembrança das coisas que eu li. Não sei, eu acho que eu senti um pouco da falta, pelo menos uma nota de rodapé para falar que tem pessoas que pensam também a cultura na educação física escolar. Daí eu senti falta disso. E outra coisa que ele coloca lá na introdução é que ele vem nesse ponto, né? Qual que é a legitimação da educação física? Sendo que ela é filha da modernidade, ela sempre atendeu às necessidades, às demandas da modernidade, como que ela vai estar? Então, eu também estou bastante ansioso e curioso, tipo, como que ela vai estar nessa pegada na modernidade líquida, né? Será que ela vai se adaptar? Será que ela está na escola? Não está? Não sei, fica aí com essas questões, sabe? E eu separei um pedacinho ali também que eu acho que tem relação e vou lançar aqui já, que não sei, eu pelo menos não tinha visto no currículo cultural e em outras leituras. Vou ler aqui rapidinho. Está lá na página 68 do PDF. É o primeiro parágrafo. Diz o seguinte: parece-nos que o grande desafio é exatamente o de desenvolver políticas culturais e de lazer que não se curvem às leis de mercado, que se coloquem como contracultura no sentido do questionamento das relações sociais capitalistas, que articulem o mundo do trabalho e o tempo livre. Eis aí o que o João tinha comentado, né? Tempo livre de trabalho. Sem cair na armadilha da alternativa de trabalho ou prazer, sem reforçar a separação entre cultura e trabalho, como ocorre no lazer funcionalizado, no lazer entendido e vivido como o oposto do trabalho. E é isso, as minhas impressões. Beleza, Helder. Eu só fiquei na dúvida a hora que você... Eu não sei, tá? Se Spinoza se encaixa como um filósofo da diferença. Acho que filosofia da diferença está mais para quando a gente está se referindo a Foucault, Deleuze, os filósofos contemporâneos. Spinoza é um filósofo moderno, da qual a filosofia da diferença se alimenta muito. Mas não dá para chamar ele de filósofo da diferença, né?
porque a rigor mesmo, Deleuze também se alimenta de Kant, Hume. Então, uma coisa são os filósofos nos quais Deleuze vai lá e canibaliza, né? Outra coisa são os filósofos da diferença. Só um pequeno... que são próximos, eu acho que de alguma forma a gente se aproxima, né? Então, assim, o currículo cultural tem lido cada vez mais Deleuze lia Spinoza, né? O Brahe lê bastante Marilena Chaui, e a Chaui é uma das maiores especialistas em Spinoza do Brasil. Então, há proximidade. Na geografia do pensamento filosófico, são terras próximas. Não são as mesmas terras, mas são terras próximas, né? Kaique, falta tu. Falta o Luciano também, mas o Luciano é novo no grupo, não sei se o Luciano chegou a ler, mas depois a gente vê. Manda lá, Kaique. Beleza. Boa noite. Eu gostei de várias coisas, principalmente de tudo que vocês falaram até agora. A Monique, quando ela fala da educação, né, da formação por Enem, do mercado de trabalho. Mas vou começar lá do começo, obviamente. Primeiro, a relação que a educação física tem com o trabalho, né, direto, com o nacionalismo, com o patriotismo, do quanto ela tem que formar o corpo forte, esbelto, para que esse corpo ele possa ser produtivo, né, ele seja um corpo saudável. E aí depois a relação que a educação física ela trata, se liga diretamente com o trabalho, né, tanto com o trabalho quanto com o lazer, porque nos momentos de lazer, esses trabalhadores eles têm que manter a forma física para que a produtividade não acabe, né? Para que eles consigam manter o padrão em alto nível. Ou seja, é um lazer meio enganoso. Então, eu te dou, mas eu preciso que você produza. Ou seja, até cito uma hora que eles tiram eles das jogatinas, dos jogos, das bebidas e levam para as práticas esportivas para que esse trabalhador ele não perca a produtividade no trabalho. Aí depois, como o lazer ele vira, né, atualmente, né, ele até fala lá na década de 70, o lazer ganha um pouco mais força porque esses trabalhadores eles estão sendo mais substituídos pelas máquinas, pela ciência, então o quanto o lazer ele ganha um pouco mais de espaço e foge um pouco do trabalho. Aí depois, né, a gente até falou, acho que no último encontro, o quanto hoje o consumismo, o direito do consumidor ele está mais à frente do que o direito do trabalhador, né? O quanto se perde a ética do trabalho. E aí tem até uma parte que fala assim, a máquina disse ao indivíduo moderno, te darei um grau jamais visto de liberdade em relação ao trabalho, porém somente terás se empregares teu novo ócio fazendo uso de meus produtos. Ou seja, esse lazer é meio enganoso, ele precisa, esse trabalho, né, essa jornada de trabalho ela é reduzida, porém com um problema, ele precisa consumir, ele precisa ter esse prazer para que ele possa ter essa jornada reduzida. Aí uma parte também que eu estou procurando há um tempão, peraí, só um minutinho. Voltei. Como ele trata a cultura na escola, né? Quais as culturas que são valorizadas, que são priorizadas, que são excluídas na escola? Eu até marquei aqui quais dimensões da cultura a escola tem privilegiado, ou seja, qual aquela cultura que é julgada como errada, a arte muitas vezes, o hip hop, uma dança diferente, né? E o quanto prioriza aquilo que está no senso comum, né? O futebol, o vôlei, o basquetebol, e não se adequa às necessidades dos alunos, né? Muitas vezes que é diferente daquele que gosta mais de futebol, que gosta mais de vôlei. Então, o quanto a cultura ela é extorquida, né? Acaba sendo excluída dentro da escola. A valorização de diferentes culturas. E aí, eu estou procurando aqui o final do texto, o parágrafo que a Monique citou, e a parte de baixo, para mim, também é muito forte. Inclusive, a gente falou, né, Rubens, semana passada, numa das aulas, acho que na outra, né, o quanto a escola ela prepara para o mercado de trabalho, né, daquele sistema padronizado, e não se adequa às necessidades dos alunos. Ou seja, você tem que saber conceitualmente, tem que tirar um 10, tem que tirar uma nota boa para sair, para ir para a universidade, e acaba não valorizando a arte, outros tipos de linguagem, igual o Monique falou. E aí eu acho que lá no final, na página 77 do PDF, ele fala muito bem assim, uma perspectiva tecnicista da educação, que objetiva tão somente o rendimento no trabalho,
ou a preparação para o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio. Tende a negar a necessidade da preparação para a vida no seu sentido amplo. A preparação é de modo mais imediato para o sucesso no vestibular, Enem, e a mais longo prazo para o trabalho, no qual se privilegia a lógica produtiva e o conhecimento instrumental. Aqui não se exigem qualidades humanas, a não ser a própria cognição. Não interessa a qualidade ética, moral, política do ser humano, ou mesmo sua capacidade de se expressar em outras linguagens, a qualidade de seus afetos. Tudo isso, incluída aí a inteligência emocional, interessa apenas na justa medida em que possa potencializar o saber técnico instrumental. É esse o futuro da educação, interessa a maioria da população uma educação desse tipo, ou seja, o quanto a escola só prepara para o mercado de trabalho, com a jornada de trabalho extenuante, e muitas vezes não dá valor àquele aluno que precisa de outras coisas, precisa de outras possibilidades dentro da educação física, muitas vezes. Quanto ela é tecnicista, né, buscando somente formar, muitas vezes, atletas, e o sistema educacional, alunos que saiam de lá do modo mecânico, robótico, muitas vezes sem saber muita coisa, mas na decoreba, ao ponto de passar no vestibular, conseguir uma nota maior e conseguir entrar na universidade. Muito bom, Kaique. Acho que você está fazendo uma boa conexão entre os textos e as discussões nas aulas, né? Acho que apesar, eu concordo com tudo que você falou, acho que dá para fazer plenamente essa conexão, ainda que o foco do texto seja na discussão do lazer, né? E ele traga algumas referências aqui que, em algum momento, a gente vai ter que mergulhar. Eu lembro de ter lido o Johann Huizinga já há muito tempo. Eu acho que no início do mestrado, acho que merecia uma releitura em algum momento. O Silvio Santin é uma referência que ele cita bastante. É um dos primeiros caras que começou a trabalhar, junto com o Wagner Way Moreira, a filosofia na educação física. Claro, com filosofias que estão distantes das que não são caras, né? Mas eu acho que para acompanhar esse debate, em algum momento é importante ler esses textos também, né? Mas vamos alternando, né? Acho que depois desse livro a gente precisa ler um pouquinho das coisas que a gente está acostumado para não ficar morrendo de saudade, né? Senão o João morre de saudade de Deleuze e lá não dá. O João já está olhando para o tamanho do livro já e falando, porra, mano, 2 meses sem falar de Deleuze aqui, eu vou entrar em inanição. Né, João? Já estou me sentindo estranho, já. Vai perdendo as forças, né? Bom, eu vou falar agora algumas coisas que eu destaquei do texto que eu achei, assim, para mim, chamou muita atenção, e aí eu convido vocês a fazerem o mesmo. Eu vou tentar fazer isso bem rápido, porque faltam 25 minutos, né? Então, a primeira coisa que eu destaquei, na página 52 do livro, não sei qual a página do PDF, me perdoe, se não tem que olhar lá em cima, lá, mas é bem breve. Ele tira uma frase, gente, do Peregrino Júnior, de 1942, que já dizia que a educação física não era uma essência, que ela vai se transformando ao longo da história, né? E a gente achava que aquele artigo do Brast, lá dos anos 90, né, educação física não é, educação física está sendo, que era uma grande sacada, que pela primeira vez alguém teve essa sacada. E o próprio Brast cita um cara aqui de 1942, sabe? Enfim, é só mais uma curiosidade do que um acréscimo teórico. Outra coisa que me chamou a atenção são as 3 defesas sólidas da educação física, né? Então, veja, como a educação física precisou passar de uma modernidade sólida para líquida para o lazer ganhar espaço. Por quê? Quais eram as defesas da educação física? A moralização do corpo pelo exercício, o aprimoramento eugênico incorporado à raça e a ação do Estado sobre o preparo físico e suas repercussões no mundo do trabalho. Então, a educação física entra muito comprometida, entra na modernidade sólida, muito comprometida com uma ética do trabalho, né? E aí isso explica por que o lazer foi sendo relegado tão a segundo plano e atualmente ele encontra o seu espaço mais como, né, nesse aspecto inferiorizado. Eu não quero usar a palavra menor para não confundir com o conceito de menor que nós trabalhamos a partir de Deleuze. Mas educação física no seu mercado da recreação e lazer, ela é inferiorizada. O potencial lúdico de criação, ele é inferiorizado, ele não é menorizado, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui. E aí ele fala do duplo vínculo da educação física com o trabalho, né?
é importante tanto para preparar o corpo, quanto para relaxar o corpo depois, posteriormente, mas isso eu acho que não é tanta novidade. Não sei se tem mais alguma outra grande anotação que eu trouxe, não. Eu acho que o capítulo foi bem claro. Ele trouxe uma definição de lazer a partir de Nelson de Carvalho Marcelino, né? Que é um cara que eu estudo desde os anos 2000 para concurso. Então, essa definição de tempo e atitude, para mim, também fez sentido, né? E eu convido vocês, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre lazer. Ele é um sociólogo, trabalhou, não sei se é na PUC ou na Unicamp, acho que nas duas, acho que ele aposentou da Unicamp, trabalhou na PUC, alguma coisa assim, Unimep, alguma coisa assim. Ele é sociólogo, ele não é formado em educação física, e ele trabalhou bastante tempo com esse conceito de lazer enquanto tempo e atitude, aquilo que você faz no seu tempo livre, mas aquilo que você faz porque você quer, buscando fazer, né? Então, lá dá para a gente fazer uma conexão com o ócio criativo lá do sociólogo Domenico De Masi, né? Enfim, esse ócio enquanto essa inspiração criativa que não interessa para a escola, né? Achei o meu último pontinho de interrogação aqui. Mas aí eu não vou falar porque é o parágrafo que o Helder trouxe, né? Que eu acho que é a conexão com a parte final do livro, que a educação física pode ser, né? Que é aquele trecho que o Helder leu, da página 68, que o grande desafio é como trabalhar a política de lazer que não se curve às leis de mercado. E aí eu acho que cabe uma grande discussão do conceito de lazer com o conceito de cultura, porque eles são próximos, né? A gente não está acostumado a trabalhar com isso, ainda que o Educação Física, Currículo e Cultura 2009, Neri Nunes, ele cite Huizinga, mas ele cite de uma maneira para explicar o jogo, para explicar qual é a ludicidade do jogo, e por que usa o termo brincadeira. Quando vai no conceito de cultura, Huizinga não é tão importante, porque cultura é retirado dos estudos culturais, né? Cultura enquanto arena de confronto, na imposição de códigos e significados. Então, eu acho que cabe aqui uma discussão, né, de cultura, atrelando novamente com o Huizinga, né? Eu acho que aqui tem um ponto interessante. Fica a dica aí para quem quer fazer pesquisa, para quem precisa fazer projeto de mestrado, de repente, né, tem alguma coisa aí. Muito bem, e a última. Na página 75, ele diz assim: a questão que se coloca é de difícil enfrentamento. Por que a cultura escolar precisa reproduzir a racionalidade do trabalho? Por que ela não pode assumir traços das vivências lúdicas, características lúdicas? Bom, a gente sabe um pouco do porquê, né? A gente sabe que há pressões neoliberais, há da corrente, a BNCC está aí, né, com seus propósitos, tem o vestibular, tem o ENAD, tem uma série de mecanismos que vão sufocando essa movimentalidade, um conceito que eu achei legal, que ele apresenta na página 76, né, que é esse conceito de movimento não pautado numa racionalidade técnica, visando um mercado de trabalho futuro, mas um movimento criativo, um movimento de produção cultural. Bom, eram esses os meus apontamentos. Acho que o João tinha alguns para fazer, né, João? Então, eu acho que você acabou abordando eles, né? Eu ia também comentar aí essa transição, né, que ele propõe em relação a essa ética do trabalho, visando o lazer, e aí o lazer no sentido de ocupação de tempo livre, e a mudança que também é propiciada em relação quando o lazer, e aí, como ele propõe, né, ganha o status próprio com uma sociedade de consumo, né? Então, o lazer passa de simplesmente um momento ali que precisa, talvez, ser ocupado por uma ética de trabalho, né, no sentido de não ser simplesmente um ócio, mas produzir alguma coisa para o trabalho depois, e passa a ser alguma coisa que também é consumível, né? Algum jogo que você pode comprar, ou alguma entrada de algum lugar que você pode ir, né? E tudo mais. Eu pensei até num exemplo, assim, eu não sei se ele é bom, com certeza se a gente se debruçar sobre ele vai achar defeitos, mas para dizer que eu acho que essas duas coisas não se invalidam, né? Elas não formam uma dialética, né? Porque é bem comum nas empresas hoje, eu acho que o Google talvez tenha iniciado com isso, né?
de oferecer salas que, de certa forma, são uma espécie de salas com lazer ali à vontade para os seus funcionários, né? Mas com o intento de que eles possam ter ali ideias e voltar mais relaxados para o trabalho, justamente para produzir outras coisas que as pessoas vão consumir no momento de lazer, né? Então, eu acho que as duas coisas podem se conversar, assim, né? Então, as pessoas não ficam simplesmente num momento, entre aspas, né, de lazer na empresa, fazendo nada, né? Mas elas estão numa sala em que elas vão ter ideias para produzir para o trabalho e etc. Então, eu acho que, de alguma maneira, essas duas coisas também podem conversar, né? Não se invalidam uma e a outra, né? Se nós pensarmos aí no momento atual, né? E eu acho que no finalzinho do texto é também interessante a gente pensar com ele, né, quando ele propõe o que ele acha que a escola deve fazer, né, ou trabalhar com esse conceito de lazer. E aí, a partir da minha leitura, né, eu consegui entender que ele acha que isso, na verdade, né, ele propõe, na verdade, que isso não é uma tarefa unicamente da educação física, né, mas que o lazer, ele é um conceito com possibilidade de ser trabalhado pela escola inteira, né, e como isso, ou seja, né, ele vai defender que o lazer é uma produção cultural, né, então, sendo uma produção cultural, diz respeito à escola inteira, né, então, não é um problema apenas da educação física, mas como todas as outras áreas de conhecimento também podem desfrutar da ideia desse lazer, mas do lazer enquanto essa produção da cultura, né? Não do lazer nesse sentido de ocupar o tempo do trabalho ou do consumo, né? E aí ele também faz uma crítica da aprendizagem, né? Achei legal, ele faz uma crítica às teorias da aprendizagem, né? Aquilo que a gente já conhece, né? A ideia de que aprender está restrito a ficar sentado na carteira de uma sala e tudo mais, né? Escutando e copiando alguém falar. E vai dizer que o momento de lazer é também um momento de aprendizagem, né? Onde as coisas surgem, onde as coisas são problematizadas, inventadas e tudo mais. E aí eu achei legal comentar isso também, o que ele propõe, que ele acha que a escola poderia contribuir nesse sentido. João, muito legal o que você falou, e bem lembrado a questão que a cultura e lazer não é um tema da educação física, né? Para escapar desse lazer dentro de uma racionalidade técnica, desse lazer mercadológico, desse lazer enquanto sociedade do consumo. E aí eu ampliei, porque durante alguns anos eu trabalhei na Secretaria de Esportes de Sorocaba, Secretaria de Esportes, nada a ver com educação. E uma das maiores brigas que a gente tinha lá, né, não eu sozinho, porque eu estava começando a minha carreira, aprendendo certas coisas, mas tinha alguns profissionais lá, era a luta pelo reforço da secretaria dentro de uma concepção de lazer que não se limitasse ao consumo. Porque o que nós estamos vendo são gerações cada vez maiores presas na ótica de que se eu não tiver dinheiro, eu não consigo me divertir, né? Sendo que, pô, toda essa cultura humana, seja a música, seja a dança, seja uma literatura, tudo isso foi produzido previamente ao capitalismo, né? Foram produzidos em ambientes não mercadológicos. Então, tudo bem, eu não tenho dinheiro para ir numa boate, mas eu posso aprender a tocar um instrumento e tocar em casa, sabe? É esse tipo dessa lógica, um exemplo bem raso aqui, porque o nosso tempo está encurtando, mas talvez essa responsabilidade de instaurar uma mentalidade não consumista também não se limite ao ambiente escolar, sabe? É claro que nós estamos aqui presos na escola, porque né, boa parte da discussão do grupo vai para esse lado. Mas a educação física como um todo pode trabalhar esse processo, né? Então, o profissional de lazer que está numa secretaria de esporte, que é formado no bacharel, que não é da licenciatura, ele também pode ter essa concepção menos líquida de produção de cultura e lazer, e ele pode também gestar ali algumas ações que vão no sentido de estimular o lazer, a ludicidade, enquanto criação de vida, né, de outras novidades, de coisas não para serem consumidas, mas para produzir momentos alegres, momentos divertidos, né? Enfim, achei interessante esse complemento aí a partir do que você falou. E aí eu já peço desculpas para o Luciano, porque como ele está com a câmera fechada, eu me esqueci dele. Ô, Luciano, seja bem-vindo ao primeiro dia, tá? Não se assuste, assim, se a discussão estiver muito distante do que você está acostumado. É um processo.
O Kaique começou quietinho, hoje ele já posiciona. Mas eu queria passar a palavra para você, para dizer se você conseguiu ler o texto, o que você achou, etc. Bom, Rubens, eu não consegui ler o texto, nem eu não tenho esse texto que foi falado aí do capítulo 2. Eu vi no grupo, porém eu estava sem um material PDF, não sei se foi colocado lá ou algo assim, eu deixei passar e não vi. Então, não vou poder estar debatendo com a mesma tenacidade com os demais aí e o professor propriamente dito aí. Não, sem problema, fica tranquilo. Hoje ou amanhã eu posto o próximo capítulo e aí na próxima discussão você já vai estar mais aparamentado aí, beleza? Obrigado. Gente, nós temos ainda alguns minutinhos. Dá tempo de, sei lá, se vocês fizeram anotações, querem trazer algum comentário, uma dúvida, dá tempo ainda. Vamos lá. Eu quero falar rapidinho. Eu fechei minha câmera porque caiu a energia aqui, tô só com áudio. Sem problema. Eu marquei aqui duas coisas, né, que eu esqueci de falar, que eu marco um monte de coisa. Mas o quanto, né, a sociedade, ele fala da relação trabalho-lazer e quando a sociedade burguesa ela causa essa ruptura, né, essa separação. Porque a cultura e o trabalho da burguesia é bem distante uma da outra. Ou seja, eles não precisam, no momento de relaxamento, se preocupar em continuar produtivo na hora do trabalho, né? Então, quanto eles separam eles não fazem essa relação. E outra coisa muito importante que eu marquei bem no final do texto, ele fala sobre a movimentalidade, né? Do quanto é importante para a criança e o quanto essa movimentalidade ela acaba sendo restrita, né? De tempo, de espaço, e o único momento que a criança tem para se movimentar é no recreio, né? Apenas movimentos que se adequem à lógica escolar. Então, achei bem legal isso, quanto, né, muitas vezes se reempreende, né? Esse movimento, essa importância que muitas pessoas e de extrema importância para as crianças e o quanto ela fica restrita, né, a tempo e espaço, que é só o recreio ou a aula de educação física, são os únicos momentos que o aluno ele tem para se movimentar. Muito bom, Kaique. Quem mais, gente? Ninguém tem mais um detalhezinho nem nada? Eu tenho uma marcação final ali só para complementar e também na fala que o João falou do lazer, né, não ser especificamente só para a educação física, né, na escola. Tá lá na página 78 do livro, é o primeiro parágrafo ali, pessoal, é na 28 do PDF, e diz o seguinte: a escola também tem a tarefa de ajudar a continuar a dar vida à cultura. E aqui é interessante essa dar vida à cultura que o Walter está trabalhando a partir daquele escopo que ele colocou, bastante influenciado pela Shawi, né? Então, o que é dar vida à cultura? É entender que a cultura é isso, né? Uma criação, uma produção, e não algo que tem um significado fechado. Então, tá sempre aberto a mudanças. Isso eu achei legal. Daí continua. Mas a partir de outro entendimento da relação cultura-trabalho, entendendo cultura como conceito produtivo, criar, produzir cultura, tarefa de sujeitos, e não meros consumidores de produtos. Eu acho que isso aqui é muito legal, acho que é o que ele está entendendo sobre cultura, dessa relação com a educação física, com a escola, e eu acho que ele vai a partir daí. E é muito interessante também o que o Rubens comentou do lazer enquanto produção, mas não produção assim pro capitalismo, né? Mas produção de vida. Acho que isso é outra pegada também legal. E é isso. Tudo bem, gente. Nosso tempo acabou. Eu ia destacar também o conceito que acho que ninguém comentou, de jogo-pensamento, né? Eu achei isso interessante. Para mostrar o quanto o jogo não é separável do processo de criação de cultura, né? Ainda que as relações mercantis, né, da sociedade contemporânea, da modernidade líquida, insista em transformá-lo em produto, né? Mas o quanto no ato do jogo em si, ali é produção de cultura viva, né? Eu acho bonito esse conceito de jogo-pensamento. Está lá na página 80, já encerrando o capítulo. Agradeço a discussão, eu acho que a gente está pegando mais o jeito desse livro, né? Essa discussão já foi bem mais, sei lá, pelo menos para mim, foi bem mais clara,
né, do que foi o primeiro capítulo, que foi uma compreensão mais dificultada. E assim que eu terminar de produzir aqui, eu envio para vocês o capítulo número 3, então. Combinado? Um abraço e até mais. Beleza. Valeu. Fechou, valeu. Falou, Até. tchau, tchau. Obrigado, Rubens.